Olá, no programa de hoje vamos falar sobre a importância de uma alimentação balanceada, especialmente nessa fase de extrema mudança na nossa rotina por conta do coronavírus. O que comer para fortalecer o organismo, aumentar a imunidade e evitar ficar doente? E quais os cuidados na hora de higienizar os alimentos? Bom, essas e outras respostas a partir de agora no Nossa Saúde. E a nossa entrevistada é a nutricionista Jaqueline Schroeder, especialista em cuidados intensivos. Jaqueline, seja muito bem-vinda, um prazer falar contigo. A gente sabe, né? Bem-vinda. A gente sabe, né, que a alimentação é um dos pilares para uma boa saúde. Agora, especialmente nessa fase de tantas mudanças, de uma rotina diferenciada, de medo, de incerteza, de ansiedade, se alimentar bem é ainda mais importante? Com certeza. A alimentação saudável faz parte de diversos aspectos da nossa vida, né? Ela interfere em aspectos sociais, culturais e também em aspectos fisiológicos, em que a saúde está diretamente atrelada, né? E uma boa ingestão de nutrientes, que é garantida pela alimentação saudável, é essencial para a boa saúde. E neste momento de pandemia do Covid-19, podemos aproveitar ainda mais os nutrientes que podem ser proporcionados pela alimentação para a melhora da disposição, para a melhora do humor, para a melhor prevenção de doenças como hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, câncer e agora, em especial, uma melhor defesa do nosso organismo contra invasores, como bactérias e vírus, como é o caso do coronavírus, né? Então, nesse sentido, a alimentação pode ser uma aliada para a imunidade, para que possamos reduzir o risco de infecções. Você falou aí sobre o sistema imunológico, ele é fundamental, fortalecê-lo é uma das prioridades, especialmente nesse momento. Então, que tipos de alimentos as pessoas podem consumir para estar fortalecendo a imunidade? Bom, de uma forma geral, tanto pessoas sadias quanto pessoas adoecidas pela doença devem procurar ter uma alimentação equilibrada, né? Esta alimentação deve priorizar alimentos in natura, que seriam grãos integrais, frutas e vegetais, e alimentos minimamente processados, que seriam aqueles que passaram por pequenos processos de indústria, como embalagem, cortes de frutas e verduras, pequenas limpezas, ou seja, alimentos que não passaram por um processo exacerbado de industrialização, né? Então, nesse sentido, nós devemos evitar aqueles alimentos que seriam ultraprocessados, que seriam pizzas, embutidos, como salames, salsichas, biscoitos, bolos prontos, enfim, alimentos que passaram por um grande processo de industrialização. Nós também devemos priorizar frutas que sejam da época, principalmente, porque as frutas da safra geralmente são mais nutritivas e também são mais acessíveis. Então, no caso, para o mês de abril, por exemplo, algumas frutas que são da época são banana maçã, banana nanica, mamão formosa, figo e abacate. Frutas que devemos priorizar também nessa situação, principalmente de pandemia, são frutas cítricas, ou seja, aquelas mais ricas em vitamina C, uma vez que a vitamina C protege contra infecções respiratórias. Então, nesse sentido, também auxilia a nossa imunidade. Alguns exemplos de frutas cítricas são tangerina, laranja, limão, acerola, entre outras. Nos grupos dos vegetais, eu enfatizo a importância do consumo de folhas verdes escuras, como agrião, espinafre, couve e rúcula. No grupo dos grãos integrais, que também devem ser consumidos, eu enfatizo a importância de consumir aveia, arroz integral, a linhaça, chia. Todos esses alimentos são ricos em fibras. E as fibras auxiliam na regularidade intestinal, no equilíbrio intestinal, que é muito importante para a imunidade também, além de auxiliar no controle do perfil lipídico, que seria o controle do colesterol, né?
assim protegendo também contra outras doenças. Alguns outros cuidados que nós podemos ter com a nossa alimentação para a melhora da imunidade é procurar adicionar nas preparações culinárias especiarias e temperos naturais, como, por exemplo, o gengibre, o açafrão da terra, o alho, a cebola, canela, hortelã, manjericão, entre outros. Limitar o consumo de álcool também é bastante importante, uma vez que o álcool por si só já reduz a imunidade e também o álcool reduz a ação e eficácia de medicamentos. Então, principalmente pessoas que já fazem uso contínuo de medicamentos ou estão utilizando medicamentos por conta de alguma doença específica, né, no momento atual, devem ter esse cuidado com o consumo de álcool também. Jaqueline, você falou aí na questão dos cereais, das frutas, das verduras. O que seria ideal em termos de porções por dia, em média, né? Então, alimentos de origem vegetal, que incluem os grãos integrais, frutas e vegetais, a indicação é de 5 porções ao mínimo no dia, o que seria equivalente a 400 gramas, mais ou menos, de frutas, legumes e grãos integrais, né? Um cuidado importante também é com a quantidade semanal de consumo de carne vermelha e processada. A carne vermelha e processada inclui carne bovina, suína, cordeiro, presunto, salames e salsichas. A indicação é de consumir no máximo 3 porções de carne vermelha por semana, o que seria equivalente a 350 a 500 gramas de carne já preparada. Dá preferência, então, para um frango, para um peixe? Isso, carnes mais magras, mais brancas, né? Como frango e peixe seria o mais interessante. E nesse sentido, o peixe para a imunidade é um dos melhores tipos de fonte proteica que nós temos, por conter tanto bons níveis de vitamina D, que é uma vitamina bastante importante para a imunidade, como também ômega 3, que é um anti-inflamatório natural. Né? Então, alguns peixes ricos em vitamina D são arenque, cavala, sardinha, atum, são peixes bastante interessantes por conterem estes nutrientes. Tá valendo aquela sardinha que a gente compra com óleo às vezes no supermercado, também tem a opção em água. O que você sugeriria com relação a isso? Isso, a sardinha comprada pronta, a indicação é que, por mais que a sardinha no óleo contenha mais gordura, né, mas ela ainda acaba sendo mais indicada pelo fato das toxinas que estão presentes na embalagem da sardinha irem para o óleo, né? Então, dessa forma, ela seria ainda um pouco mais indicada até do que a sardinha na água. E até é uma dúvida que as pessoas têm, muitas vezes acabam preferindo a conservada em água pelo fato de ser menos gordurosa, né? Sim. Mas a minha indicação é em óleo, pelo fato do óleo conseguir extrair um pouco daqueles componentes tóxicos que podem estar envolvidos pelo fato da embalagem do alimento, né? Muitas pessoas têm o hábito de, pela manhã, antes de tomar café, antes de comer qualquer coisa, tomar um shotzinho de limão com água. Isso é indicado? Funciona? Funciona. O limão, naturalmente, já é um importante aliado à imunidade, né? Pelo fato de conter boas quantidades de vitamina C. Não faria mal, só bem, né? Na verdade, consumir a água com o limão, porque ele naturalmente já é uma importante fonte de vitamina C, né? Então, nesse sentido, ele seria bastante saudável, sim. Faz diferença em tomar esse shotzinho de limão em jejum ou pode ser tomado em qualquer momento do dia? O ideal é tomar em jejum, né? O corpo no início da manhã está mais preparado para receber esse tipo de alimento, principalmente um alimento antioxidante, né? Então, a absorção seria melhor, porque às vezes, aliado a alguma outra refeição, algum componente da refeição poderia prejudicar um pouco a absorção da vitamina C, né? Então, o fato da recomendação ser em jejum é justamente por isso, para não haver outro alimento, outro nutriente que poderia competir com a absorção da vitamina C do limão. Jaqueline, você poderia esclarecer para a gente, né, por que
que fortalecer o organismo, por que aumentar a imunidade é tão importante? Sim, a imunidade é essencial, né? Nós temos um fortalecimento dela nesse momento. É claro que ela não vai, uma melhora da imunidade não vai garantir que não vamos pegar, né, contrair alguma doença, mas de uma forma geral, ela vai fortalecer as nossas defesas naturais, se for bem cuidada através da alimentação, né? Este período de quarentena, o qual estamos vivendo, nos leva a refletir de que forma poderíamos melhorar a imunidade através da alimentação, né? E agora que estamos realizando mais refeições em casa, se não todas, né? Podemos dedicar mais tempo para a alimentação, de modo que façamos escolhas alimentares mais saudáveis, dediquemos mais tempo para preparações culinárias, para fortalecer nossas habilidades culinárias, o que também nos faz escolher ingredientes mais saudáveis e passar mais tempo com a família também nas refeições. Tudo isso contribui para que possamos fazer escolhas alimentares mais saudáveis e assim melhorar a nossa imunidade. De repente é o momento certo aí dessa parada, né, obrigatória para muita gente, com a família em casa reunida, de começar a rever hábitos, né? E apostar realmente em saladas, em fazer esse planejamento com a família, esse propósito, né, de mudança de hábitos, realmente de apostar numa alimentação melhor, não só para essa fase, né, mas que isso depois perdure, não é, Jaqueline? Com certeza. Pode ser um período de aprendizado, de reeducação alimentar para levar para o resto da vida, né? E Jaqueline, e com relação às bebidas, né? Muitas vezes, pela praticidade, a gente acaba indo ao supermercado e aí pegando lá sucos de caixinha, refrigerantes. O que na verdade é recomendado? Bom, a recomendação é evitar o consumo de bebidas açucaradas, né? Que seriam aquelas com, na composição, nos ingredientes, xarope de milho, sacarose, frutose. Então, aqui eu destaco a importância de sempre verificar o rótulo das bebidas que estão sendo compradas, para que não contenham esses tipos de adoçantes, de conservantes, né? E sempre que possível, procurar consumir o mais natural possível, né? Então, sucos naturais, feitos com a fruta mesmo, e a melhor bebida ainda é a água, né? Então, a recomendação é a ingestão de água. Uma recomendação geral é um consumo de 2 litros de água ao dia, que seria em torno de 8 a 10 copos daquele de plástico de 200 ml por dia, né? A água é uma boa aliada para a eliminação de toxinas do organismo, para a melhora da circulação e também para a melhor absorção de nutrientes e também para melhorar a eficácia dos medicamentos por melhorar a circulação. Então, a regra geral é evitar o consumo de bebidas açucaradas, refrigerantes, sucos industrializados, aqueles de caixinha comprados prontos, e aumentar o consumo de água, né, com estas quantidades que eu comentei, e também, para variar, sucos naturais feitos com frutas e chás também. Muito se fala da importância também da vitamina D. Né? Então, pegar um pouco de sol diariamente, mas a gente sabe que as pessoas estão saindo menos, muitas vezes dentro de casa não tem como pegar sol, e aí como fazer? Existem algumas fontes alimentares de vitamina D, que seriam peixes, como aqueles que eu comentei, né? Arenque, cavala, a sardinha, o atum, e também ovos, né? Os ovos também contêm quantidades de vitamina D. Infelizmente, através somente da alimentação, às vezes acabamos não conseguindo alcançar os níveis adequados de vitamina D. Infelizmente, grande parte da população apresenta uma deficiência, uma carência de vitamina D. Por isso, expor-se à luz solar em períodos adequados do dia seria também uma recomendação para garantir esses níveis, né? Então, quem puder em casa, tiver um localzinho onde tenha sol, uma varanda, uma sacada, ou tiver um quintal, então que aproveite isso. No local de casa, né? Então, até às 10 horas da manhã e depois das 16 horas da tarde seriam horários mais seguros de estar se expondo ao sol, né? Durante quanto tempo? 15 minutos. Isso, e se ultrapassar 15 minutos ou se expor em horários
de maior risco, como meio-dia, então aplicar o protetor solar, né? Mas de preferência evitar esses horários mais perigosos. A gente vai fazer agora uma pequena pausa, Jaqueline, e a gente volta em seguida, então, com muito mais informações para você. Vamos falar sobre como higienizar os alimentos e também sobre uma cartilha lançada pelos estudantes da pós-graduação em nutrição da Universidade Federal de Santa Catarina, com dicas importantes nessa época de coronavírus de como se alimentar melhor. Uma cartilha focada para pacientes com câncer. A gente volta já. Estamos de volta com Nossa Saúde. Continuamos o nosso bate-papo com a nutricionista Jaqueline Schroeder sobre a importância de uma alimentação balanceada, especialmente nessa época de coronavírus. Jaqueline, os estudantes do curso de pós-graduação em nutrição da Universidade Federal de Santa Catarina lançaram uma cartilha, né, com dicas importantes sobre quais alimentos consumir nessa época, uma cartilha voltada especialmente para pessoas com câncer. Poderia me falar um pouquinho de onde é que surgiu a ideia dessa cartilha e que tipo de informações ela contém? Sim, até essa cartilha eu auxiliei na maior parte da elaboração dela. Ela foi elaborada pelo grupo de pesquisadoras do Grupo de Estudos em Nutrição e Estresse Oxidativo, o GENEL, da UFSC, né, do Programa de Pós-Graduação em Nutrição, e ela surgiu a partir das nossas pesquisas com câncer de mama, especificamente, né? Nós investigamos o câncer desde 2002, realizando pesquisas sobre câncer e consumo alimentar, né? E nesse período de pandemia surgiu a ideia de investigar como a imunidade dos pacientes que são sobreviventes do câncer poderia ser melhorada, né? Então, essa cartilha foi criada no intuito de divulgar os cuidados gerais que devemos ter com a higienização das mãos, né, o distanciamento social, então cuidados gerais para evitar o Covid-19, mas também cuidados específicos com a alimentação para a melhora do sistema imunológico. E onde é que as pessoas podem encontrar essa cartilha? A cartilha está disponibilizada no site do Programa de Pós-Graduação em Nutrição da UFSC, né? Existe um link específico, abrindo a primeira página do site, já vai aparecer a manchete, né, cartilha contra o Covid-19, é bem fácil de acessar. Eu dei uma olhadinha na cartilha e lá vocês reforçam também alguns cuidados com relação ao intestino. Poderia explicar para a gente por que ele é tão importante e que cuidados que a gente pode ter para que o nosso intestino funcione perfeitamente? Com certeza. O intestino pode ser um bom aliado para a imunidade, né? Uma vez que ele contém um conjunto de bactérias, né? Bactérias que nós queremos que sejam as benéficas, mas também podem surgir bactérias patogênicas de acordo com alguns hábitos de vida que tenhamos que não sejam muito saudáveis, né? Então, por exemplo, se tivermos uma alimentação desbalanceada, rica em alimentos industrializados, uma alimentação com consumo de álcool, né, tabagismo, são todos hábitos que vão desbalancear o nosso intestino. Em contrapartida, uma alimentação que seja rica em grãos integrais, frutas, vegetais, né, também alimentos ricos em probióticos, como iogurtes naturais, leites fermentados, vão ajudar a equilibrar a nossa flora intestinal, né? E dessa forma melhoraria a nossa imunidade também. Que alimentos, assim, você poderia exemplificar para a gente, que alimentos que contêm fibras? Sim, os alimentos principalmente de origem vegetal, né? Então, arroz integral, linhaça, chia, aveia e também as frutas de forma geral, né? O mamão, a laranja, tangerina. Até em relação às frutas, a minha orientação é no consumo, de preferência consumir como bagaço. Por exemplo, a laranja, a tangerina, né, de preferência deixar aquela parte branquinha que contém a maior parte das fibras desses alimentos. Qual é o impacto de um intestino que não funciona bem para a nossa saúde? O intestino desregulado vai afetar diversos aspectos da nossa saúde, tanto o humor,
como também a própria regularidade intestinal, né? A constipação intestinal, um problema que pode agravar bastante, podendo até gerar divertículos, né? Os pólipos intestinais. Então, o intestino, ele afeta diversas partes, né? E uma delas também é a imunidade. Por isso, a importância de sempre priorizar esses alimentos que estão sendo mencionados para que ele possa estar sempre funcionando normalmente. E até importante, os alimentos que contêm fibras, sempre lembrar de ingerir uma boa quantidade de água para que eles tenham o efeito desejado, né? Porque só consumir a fibra também não é indicado, ela pode até constipar mais do que ajudar. Então, sempre ter essa combinação, é importante. Pessoas que foram contaminadas com coronavírus, elas devem ter uma alimentação diferenciada ou segue na mesma linha de tudo que você já falou por aqui? Elas, de forma geral, seguem as mesmas recomendações de alimentação saudável, né? Alimentos que ajudem para a imunidade, a não ser que o profissional que esteja acompanhando este paciente indique algo específico, né? Porque os pacientes sempre têm as particularidades, comorbidades, às vezes associadas, como diabetes, hipertensão arterial. Então, acabam, às vezes, tendo orientações mais individualizadas. Mas, de forma geral, as recomendações são de alimentação balanceada, nutritiva, como estamos conversando. Jaqueline, a gente faz uma pausa agora, porque nós conversamos com a Bárbara Lino, que é natural chefe, e ela deu dicas importantíssimas sobre como higienizar corretamente os alimentos. Então, assim como é importante se alimentar de uma forma balanceada, também é fundamental que a gente cuide bem na hora de limpar os nossos alimentos. Dá só uma olhada. Oi pessoal, tudo bem? A primeira dica para trazer os alimentos da feira com segurança para sua casa é levar a sua própria sacola retornável. Se tiver que usar sacola plástica, se não tiver uma sacola como essa, não tem problema, mas vai ter que chegar em casa, higienizar tudo com álcool 70 ou então descartar as sacolinhas. Por isso eu recomendo ter uma sacola como essa, assim você chega em casa, tira os alimentos, já coloca ela na máquina e fica tudo higienizado. Agora vamos falar um pouquinho sobre a higiene dos alimentos em si ali na pia. Existem basicamente dois jeitos de higienizar os alimentos, ou com água e sabão, ou com uma solução de hipoclorito de sódio, que é água sanitária. A água e o sabão eu gosto de usar para alimentos que sejam assim mais grosseiros e que vão ser consumidos depois cozidos, como aqui é o caso da abóbora, da batata e da cebola. É importante ter uma esponja ou uma escova exclusiva para fazer essa higienização, não pode usar aquela que você usa para lavar a louça. Aí é só lavar bem com a esponja e o detergente e enxaguar com bastante água. Depois você pode secar com um paninho bem limpinho antes de levar para a geladeira. Para as coisas mais delicadas, tipo um alface, uma salsinha, uma cebolinha, eu gosto de usar essa solução de hipoclorito com água. Você pode fazer uma grande bacia com hipoclorito e colocar todos os alimentos que vieram da feira ali nessa solução, mas eu quis mostrar os dois jeitos para vocês. A proporção certa é 1 colher de sopa de água sanitária para cada litro de água. Eu não recomendo fazer de olho porque essa proporção é bem importante. Se colocar hipoclorito demais, pode ser que o alimento fique com gosto, e se colocar de menos, pode ser que não mate todos os micro-organismos. Então é bom você medir bem certinho essa proporção. Depois que os alimentos estão ali, é só esperar 15 minutos e enxaguar com água corrente. O segredo para a alface durar na geladeira é deixar ela bem sequinha, por isso eu uso esse secador de salada. Mas se você não tiver, você pode colocar um pano de prato bem limpinho e deixar ela secando ali naturalmente. Na hora de guardar, eu escolho um pote bem grande e alterno folhas de alface com folhas de papel toalha. Isso garante que a alface fique bem sequinha e esteja sempre fresquinha para ser usada.
Então é isso, pessoal, essas foram as dicas. Espero que vocês tenham gostado, porque é super importante a gente manter a alimentação saudável, mesmo na situação que a gente está vivendo. Se puder, escolha vegetais orgânicos e não deixe de consumir frutas e verduras frescas para manter a sua alimentação saudável e a sua imunidade em dia. Jaqueline, a gente viu aí as dicas da Bárbara Lino sobre como higienizar os alimentos e ela termina dizendo, né, que além de limpar bem, também dar preferência pelas frutas e pelas verduras orgânicas. Por que isso? Sim. Bom, os alimentos orgânicos, eles tendem a ser mais nutritivos, né? E também eles não contêm todos os compostos que podem ser tóxicos, né? Advindos dos agrotóxicos. Então, sempre que possível, quando for ao supermercado, posteriormente à feira, quando estiver disponível, né, após esta quarentena, sempre procure alimentos que sejam de origem orgânica, né? No supermercado, procure por aqueles que contêm o selo orgânico, né, do Brasil, para se certificar que está ingerindo um alimento realmente sem agrotóxicos. E a higienização é fundamental, especialmente nessa época de coronavírus. De que forma a gente pode estar, de repente, levando o vírus para dentro da nossa casa por meio desses produtos? Isso pode acontecer? Ainda não existe nenhuma pesquisa que comprove que o coronavírus possa ser transmitido por alimentos, né? Mas, de qualquer forma, nós não podemos descartar a possibilidade de que uma pessoa infectada que venha a manipular, a preparar um alimento, né, possa acabar contaminando aquele alimento e ele ser consumido por alguma outra pessoa. Então, no caso de alimentos cozidos, provavelmente o vírus morreria por conta do aquecimento, né? Mas no caso de alimentos crus, como saladas e até mesmo sanduíches, que não são submetidos ao aquecimento, o vírus poderia estar presente, né, se caso uma pessoa infectada entrasse em contato com aquele alimento. Então, devido a isso, é importante seguir as boas práticas de manipulação dos alimentos, através de uma boa higienização das mãos, a higienização das superfícies e utensílios aos quais este alimento estará em contato, né? E todas as etapas seguintes de boas práticas de manipulação. Na hora de higienizar também as superfícies, que produtos que a gente pode utilizar? O ideal seria água e sabão, né? Até pelo fato de estas superfícies e utensílios entrarem diretamente em contato com o alimento, né? Para outros locais, outras superfícies, como solas de sapatos, chão, até existem soluções específicas com água sanitária que estão sendo divulgadas, né? Mas para as superfícies e utensílios que estarão em contato com o alimento, a maior recomendação ainda é água e sabão. Jaqueline, então, para a gente encerrar a nossa entrevista, eu queria que você lembrasse para as pessoas de que forma que cada um de nós pode ajudar a combater o coronavírus. Bom, a minha recomendação é que cuide bem da sua saúde, cuide da saúde dos seus familiares, pratique as recomendações que foram repassadas neste programa e compartilhe-as também com quem você ama, né? Cuide da família, cuide do próximo. É melhor prevenir doenças do que remediar, né? E na prevenção de doenças, a alimentação pode ser uma importante aliada. Então, procure sempre ter uma alimentação balanceada, nutritiva, orgânica sempre que possível, né? Adotando as boas práticas de manipulação de alimentos, para que você tenha uma imunidade fortalecida e reduza o risco de infecções. Muito obrigada, Deus abençoe a todos. Jaqueline, a gente que agradece a tua participação aqui com tantas informações importantes e com certeza os telespectadores que estão nos assistindo vão sair dessa entrevista mais esclarecidos sobre a importância, a real importância de se alimentar bem, especialmente nessa fase de coronavírus. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada, Rafaela. Obrigada pela oportunidade. Espero ter contribuído com os meus conhecimentos. Com certeza. Até a próxima. Até a próxima. E assim, então, a gente vai encerrando o programa Nossa Saúde de hoje. A você, muito obrigada pela audiência. Até uma próxima.